minhas incríveis, maravilhosas! Hoje vamos quebrar todos os protocolos aqui desse canal. Normalmente eu posto vídeos de previsões mensais para cada signo, né? Raras, acho que nem teve, na realidade, exceções que foram vídeos divergentes sobre isso. Porém, ontem, dia 21 de abril de 2025, ao amanhecer, nós tivemos a notícia aí do falecimento, da morte do nosso queridíssimo Papa Francisco, e eu senti a necessidade de gravar esse vídeo em homenagem a uma pessoa tão importante na nossa história, ok? Claro, né? É sagitariano, então é menos uma luz sagitariana na Terra. Não quero que os demais signos se sintam ofendidos por isso, mas sim tenho familiaridade e não é segredo para ninguém com o signo de Sagitário. E costumo até inclusive brincar, né? Se eu nascer novamente, eu peço demais à espiritualidade que me permita mais oportunidades de viver sendo sagitariana, né? Gosto demais, tenho muita afinidade com essa frequência. Não é à toa que sou com Sol e Ascendente no signo. Feitas essas ressalvas, acho muito legal a gente fazer a análise do mapa astral do Papa Francisco. Eu já tinha prometido para vocês em outra oportunidade fazer do Silvio Santos, que também é uma referência daí nacional, né? Acerca da comunicação e sagitariano, né? Quem sabe agora, abrindo esse portal com o Papa, eu faça do Silvio Santos, que eu sei que tem muita gente esperando aí esse vídeo que eu, na época, não fiz, e agora, fazendo do Papa, eu venho a fazer, tá ok? E é isso, né, pessoal? Nós estamos falando, sim, eu vou olhar para cá porque eu tô lendo o mapa dele, tá? E eu faço muito essas reflexões aqui sozinha sobre várias pessoas. Eu pego o mapa da pessoa e vou analisando. É como se o mapa, ele falasse de fato comigo, eu consigo sentir as energias de cada área da vida, cada signo, cada planeta, cada aspecto, né? E eu vou falar para vocês, o poder de um gráfico de mapa astral quântico, ele é tão grande, tão vasto, que se eu abrir amanhã, eu vou ter mais informações para trazer para vocês, se eu abrir depois de amanhã, mais, e assim sucessivamente, ok? Então, não se surpreendam se aos poucos eu for falando informações e vou... Porque para mim, literalmente, é um encontro espiritual, filosófico, sociológico sobre essa personalidade representada no mapa, mas tem um fundo espiritual também que para mim tem muita relevância, muita energia jogada e emanada aqui, tá ok? Então vamos lá, né, pessoal? Nós estamos falando de uma pessoa do signo de Sagitário, com o Sol localizado na casa do signo de Virgem, então extremamente organizada, crítica, disciplinado, porém com o seu regente ali junto, né? Junto com o Sol, ele tinha o regente Júpiter, que é o regente do signo de Sagitário, então tinha uma ideia expandida sobre rotina, qualidade de vida. Apesar de Júpiter estar no signo de Capricórnio, não estar no signo de Sagitário, estava ocupando a mesma área, então ele era uma pessoa bem expandida na sua rotina, na sua qualidade de vida. Temos nódo lunar junto ali, né, nessa conjunção, então isso mostra que pegar o controle da sua vida. Por exemplo, se vocês forem ver aí históricos agora, né, que vai sair muita matéria sobre ele nos próximos meses, né, e tudo. Mas era um homem que ele mesmo cozinhava, ele mesmo fazia as coisas dele, da casa, ele que dirigia, ele andava de ônibus, ele andava de metrô, ele andava de trem, tá ok? Então, tudo isso tem muito vínculo com isso. Rotina, qualidade de vida, saúde. Ele era, sim, um homem que preservava
tudo isso. Gostava de ter o controle da própria vida nas mãos. Era um homem sábio. Sagitário é o sábio do zodíaco. E apesar da expansão da consciência estar junto com o signo de Sagitário ali, que é o regente, era no signo de Capricórnio. Então trazia maturidade no comportamento dele. E essa maturidade era mais tradicional, era um espírito, um instinto de autorresponsabilidade existencial que ele tinha com a vida dele e com os demais. Por quê? Porque é uma referência virginiana. Virgem tem muito a ver com o social, mas um social mais restrito, voltado para saúde, bem-estar, conforto, ok? E esse aspecto aqui, ele fazia sim, tinham crenças limitantes, né? Por exemplo, em relação a dinheiro, eu faço somente coisas que me inspiram. Se não me inspiram, eu não faço. Eu preciso apenas de dinheiro, de bens materiais, de recursos para sobreviver, tá ok? Então era uma visão, Núria, mas isso não é limitado, isso daí eu também entendo que é o básico tradicional, mas gente, não é assim, né? Uma pessoa com aquela energia poderia sim expandir, né? Tanto é que quando ele foi para Papa, né? Ele quis manter aqueles padrões dele de estilo de vida lá de Buenos Aires, né? Mas não queria as roupas, não queria o luxo, não queria os carros, né? Tudo isso tem muito a ver com essa crença dele. Pode ser ruim, levando à miséria, mas também no condicionamento que ele, no direcionamento que ele fez, ok, seguir a sua inspiração, seus próprios valores, seus próprios princípios. A outra crença limitante que sai daqui é a respeito de transformações. Então, assim, são transformações tradicionalistas. Gente, lembrando, apesar dele ser, que eu vou falar no decorrer, o motivo, né? Ser expandido, sábio, com uma ideia bem diferente daqueles padrões religiosos tradicionais, ele estava lá dentro. Então, ele seguia, sim, os padrões lá de dentro, bem tradicionais, bem rígidos. Porém, ele, por ser sagitariano, por ser o ascendente dele ser no signo de Caranguejo e a lua ser em Aquário, ele era expandido, sábio, empático e fora das regras, tá? São os 3 signos da base dele, do tripé físico, emocional e espiritual. Então, as mudanças, né? Todas elas vinham de inspirações intuitivas e empáticas, mas mantinha o padrão tradicional da religião, ok? Ok, então nós temos essas 2 crenças limitantes saindo aqui dessa área, que é a área do sol dele. Então era uma pessoa mais voltada mesmo à rotina, qualidade de vida, saúde. Núria, mas então por que ele morreu de questões pulmonares? Aí nós temos os benefícios, né? Nos benefícios, nós temos uma pessoa que, quando cumprisse o propósito dela, cumpriu o propósito e ia ser divergente dos padrões todos, porque acabamos de falar que era uma pessoa extremamente autêntica, porém com padrões tradicionais rígidos. Quando cumprisse o propósito, iria partir. E sim, gente, tem um aspecto aqui, uma válvula de escape, falando de Plutão, né, que é o período de transformação, né, é uma pessoa que teve uma deficiência pulmonar lá na infância, replicou agora, cumpriu o propósito, amigão, vamos lá, seguimos, ok? Então, assim, lá na infância ele já teve essa questão pulmonar, agora ele teve novamente. Plutão entrou em Aquário, que é a quebra do padrão tradicional. Ele ainda se mantinha nos padrões tradicionais, então já cumpriu a tua missão aqui, ó, quebrou. A missão dele no propósito de vida era quebrar o padrão tradicional, se mantendo dentro do tradicional, entendeu? Ok? Cumpriu a missão, agora seguimos.
E, gente, ia acontecer o processo, por quê? Porque o Sol está no signo de Touro. E a missão dele de vida de alma era no signo de Touro. Então, assim, quebrou. Ele já quebrou o que ele tinha para quebrar. Retorna aquela doença da infância, retorna agora, ó, fecha. E claro que a morte aconteceria por uma causa natural, uma doença que levaria uma causa natural, porque nós estamos falando de uma alma com a lanterna voltada para saúde e qualidade de vida, né? Então, ali, ó, e falece de uma questão de saúde, né? Que já vinha da infância, replicou agora, voltou o ciclo agora, e agora é outra realidade, né? Estamos falando de um homem de mais de 80 anos, então, né? Ok? Compreendeu o processo? Cumpriu a missão com êxito, gente. É uma alma que cumpriu a missão com êxito, com muita sabedoria dentro do físico, com muita autenticidade dentro do ascendente e quebrando regras e padrões, mesmo que isso custou crítica, custou enfrentamentos, posicionamentos lá dentro do padrão tradicional com a Aquário na Lua. Ok? Ok. Seguimos então a análise. Dentro daí, falamos do físico, agora falando do espiritual do nosso Papa, nós temos o espiritual dele no signo de Caranguejo, gente. Que pessoa empática. Esse é o motivo que eu fico emocionada ao falar dessa pessoa. Ah, porque você queria... Não, gente. Tem um segmento natural. Cumpriu a missão, gratidão. Agora tem outras missões, tá? Quem tá achando aí, foi pro paraíso, ou foi pro inferno, ou foi pro umbral, ou tá lá no hospital de não sei da onde. Não, gente, vida que segue. Agora vai para outro plano, seguir. Daí tem imagenzinhas lá, ele sendo recepcionado por Jesus e tal. Pode ter acontecido isso? Jesus, Maria Teresa de Calcutá, Chico Xavier, receber ele, tarará, né? Que são outras celebridades aí, né? Espirituais. Pode, mas não é o tradicional, já vou deixar claro pra vocês, porque todo mundo tá seguindo, gente, tudo segue, ninguém fica lá esperando, ai, nossa, o Papa vai chegar aqui, que bom, não, segue o fluxo natural, tá? Vão se encontrar em outras missões, tá ok? Ok. Então vamos lá, vamos dar segmento. Parem de romantizar as coisas. Ai, tem lá os anjos soprando, esperando com flor. Para com esse romantismo todo, até porque nem era a cara do Papa, entendeu? Não faça esse tipo de coisa, quero seguir. Qual que é o próximo? Entendeu? Então vamos lá. No ascendente ele tinha Caranguejo, então era uma pessoa extremamente empática. Era um médium já formado. Signos de peixes, caranguejo, escorpião são médiums natos. Se você tem isso no Sol, você está construindo a sua mediunidade. Se você tem no ascendente, você já entendeu? Então já era um médium empático, já conseguia captar todas as necessidades das pessoas à sua volta de modo natural, tradicional, ok? No decorrer da vida, ele pega sim uma parte que ele entra em evidência dentro dessa empatia. Por quê? Porque eu, Núria, sigo a teoria que no ascendente nós evoluímos também, tá? Então, a lanterna da vida fica no Sol, no signo solar, Sagitário. Mas, na evolução do ascendente, ele sai de Caranguejo, vai para Leão, daí ele se torna uma celebridade. Nisso tudo teve padrões que ele quebrou, tá? Ele mesmo, dentro dessa espiritualidade dele avançada, empática, mediúnica, ele compreendeu algumas coisas que não faziam mais sentido e que precisavam ser quebradas. Então, por isso que nós vemos ele avançando nas ideias, nas opiniões, falando coisas assim que as pessoas... Não, peraí, papá, olha aí que você tá falando. Machismo, por exemplo, o último pronunciamento dele, que eu liberei pra vocês no dia 20. No dia 20, eu falei lá no meu perfil do Instagram. Papa, antes de você partir, pensa mais um pouquinho, libera mais informação aí pra gente, porque daí chegou no pico.
O homem estava falando de machismo, o homem estava falando de feminismo, o homem estava falando que a mulher se empoderou e o homem não. Chegou no pico do que é que nós estamos vivendo socialmente. Chegou no pico, ok? E aí no dia 20 eu falei isso no meu perfil, eu falei, Papa, por favor, antes de partir, porque já tava mesmo pra partir, tá ok, gente? Deu uma estendidinha aí de uns 3, 6 meses aí, mas já tava pra partir, tá? E aí eu falei, não vai sim lacrar isso aí, né? Mas tá bom, ele não era o que vai lacrar isso aí. O que vai lacrar é o suposto anticristo que vem depois, né? O falso profeta que vem depois, que os cristãos aí estão agora cheios de medos e tudo mais. É esse aí que vai lacrar. Esse aí vem com autonomia e opinião própria, tá? Se não for manipulado socialmente, porque pode ainda rolar a manipulação social para manter esses politicamente corretos, que mulher age assim, homem age assim, e que Deus e que a família e a pátria e tarará. Pode acontecer, tá acontecendo o movimento, tá, gente? A gente tá aqui gravando vídeo explicando isso aqui, mas o movimento já tá acontecendo lá. Tudo é controlado. O próximo que vai vir é o predestinado a quebrar os controles. Se esse próximo que vai vir tá sendo bem analisado, verificado. Compreender o processo? Ok. Esse aqui, ele quebra o padrão diante da empatia que ele sente ao redor, a necessidade, e se torna visado. Ok, tá ok? Esse aqui é o ascendente dele, tá? Dia 20 eu liberei isso, dia 21 vem o falecimento dele, o que eu entendo? Abriu o portal quando ele chegou no pico, porque todas as diferenças, gente, financeiro, todas as diferenças comportamentais e tudo bem, dessa primeira diferença, Adão e Eva, Lilith, homem, mulher e tarará, vem dessa aqui. Ok? E daí reverbera no resto, tá? O pobre, o rico, o bom e o mal, e o direito e o esquerdo, e sucessivamente. Tá bom? Ok. Ele abriu o portal, não finalizou o portal, veio a partida dele, cumpriu a missão, era liberar todos os portais. Porque ele foi um papa diferente. Falou de mulher, falou de animais, falou de comportamento, falou de política, quebrou. Ok. Abriram os portais, agora vem os que vão ampliar esses portais abertos, ok? Aqui temos 3 crenças limitantes também, uma sobre falar, impulsivo em falar, né? Deve ter levado umas chubacadas lá por falar demais, mas tá tudo bem, ele não tava nem aí, tá bom? Ele ia falar mesmo. Também nas parcerias que ele fechou aí ao longo da vida, tem a questão da mãe, para ele pesava a questão da mãe, sim, maternidade, mãe, família, pesou para ele. E temos as ideias fora do tradicional, dentro do tradicional, aí as crenças sendo quebradas. Ok, então falamos do físico, falamos do espiritual, agora vamos falar das emoções do Papa, tá? As emoções dele estavam assim dentro das relações dele. Então, além de ser um papa sábio, empático, as relações faziam com que ele trabalhasse as suas emoções. E com isso ele trabalhava amor e dinheiro. E dentro das relações ele era aquariano, gente. Então quebrava o padrão. Não era um homem que ia casar, ter filhos, tarará. Não. Ele gostava da liberdade, a autonomia. Ele gostava de ser um ser fraterno, bem visto socialmente pela fraternidade dele. E família para ele era a mãe. Então, digamos que era um filhinho da mamãe, preste bem atenção, tá bom? Então, por isso que ele conseguia, inclusive, ver as questões da família de um modo mais focado. Por quê? Porque ele tomou as dores da mãe, sentia as coisas da mãe, tá ok? Era mais próximo da mãe, tá? Também temos um papa com a fala um pouco mais dura, mais rígida, mais tradicionalista, dentro dos conceitos aí da igreja, né? Mas ele também, a postura dele era mais rígido, tradicionalista. A postura, a presença, tá? Ok, então aqui nós conseguimos falar sobre o físico, emocional, espiritual do papa. Falamos do propósito dele, que era quebrar padrões dentro de um padrão tradicional.
Falamos da relação dele com a família dele. Quer saber da família dele? Foi uma relação muito transformadora. Pode ter passado por transformações ou reflexões de transformações profundas do universo familiar, vinda aí da ancestralidade até o momento atual. Questões de sexualidade também foram trabalhadas nessa questão da família, da relação com a família. Na comunicação, ele era um homem equilibrado, diplomático, mas era impulsivo. Falava o que pensava no final das contas. No dinheiro, ele seguiu totalmente a intuição dele, tá ok, gente? Não ia ser um papa que ia abrir mão dos princípios e dos valores pessoais dele para ocupar um cargo. No relacionamento, já falei, tradicionalista, porém livre, não era um homem que ia casar, era um homem com padrão mais filhinho da mamãe, porém, podemos ver que, para você ver como cumpriu a missão, filhinho da mamãe, mas ele foi ser papa. Entendeu? Tem o filhinho da mamãe também que tipo, não, mas ó, a minha missão é isso aqui, é abraçar as pessoas, cuidar das pessoas, tá? Então ele conseguia, por conta de ser o filhinho da mamãe, que otimizou a energia ao invés de prejudicar, porque ele poderia para sempre ter ficado filhinho da mamãe, como a maioria dos homens, filhinho da mamãe com esse aspecto, fazem. Ele não. Eu vou melhorar minha vida amorosa, financeira, afetiva, autoestima e tudo mais, cumprindo o meu propósito, que era mesmo ser um ser social aí. Ok. O que mais? Na espiritualidade. Então vamos fechar lá na casa número 12, o oculto dele. Ele tinha gêmeos, gente. Então, assim, ele era curioso, estudioso sobre espiritualidade. E tudo que você quisesse falar com ele, ele sabia. Ele tinha sabedoria. Porém, ele tem uma ferida aqui, Quiron, uma mega ferida espiritual no oculto. E essa mega ferida espiritual foi o que ele veio trabalhar também agora, para vocês verem, né? Por isso levou a fama de comunista, de esquerdista e tudo mais. Por quê? A visão leiga dos processos acha que ser cristão, você é direita, você é politicamente correto, você segue os padrões tradicionais da família, papai, mamãe e filhinhos. Porém, contudo, entretanto, existem, porque isso veio muito com a internet, né? Os fake news, né? Você pode ser, sim. Núria, vou ser sincera com vocês e muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas eu não tô nem aí porque vocês acham. Penso eu que Jesus, se ele estivesse aqui na Terra hoje, ele seria sim de um posicionamento mais esquerda, extrema, radical. É que as pessoas não entendem sobre o processo e acham que ser corrupto é direita ou esquerda, né? Não tem nada a ver corrupção com esquerda só. Os direita também tem corrupção, que são os centrões, né? Mas tá bom, não é um vídeo sobre esse assunto. Porém, Jesus, o Papa e tudo mais, tem um comportamento mais esquerda radical, sim. Por quê? Porque eles seguem a sociedade, eles respeitam as pessoas com as suas individualidades, com a sua divergência comportamental. Eles não colocam a mulher tem que ser feminina, curar o seu feminismo e ser recatada do lar, como os direita, por exemplo, querem enfiar isso goela abaixo, com o estilo de imposição e os militares e as regras e as normas, e dinheiro, e popularidade e tudo mais. Vocês conseguiram entender a diferença? Olhando por esse aspecto, inclusive nós aqui do nosso Instagram, do nosso YouTube, nós acabamos, muitas pessoas, quando eu me posicionei algumas vezes politicamente, apoiando pessoas de direita na política, por conta de ser anticorrupção, muitas pessoas falaram, não, Núria, a sua postura é esquerda, que daí entra o Papa, comunista, esquerda, né? Muitos padres, né, foram vistos como comunistas, esquerda. Como assim? Cristão é direita, baseando a ideologia pela corrupção, ok? Não, as ideologias são
respeitar todos como eles são, diante da sua bondade, diante do que tem de ruim, do que precisa ser evoluído, do que precisa ser trabalhado. Essa ideologia tem muito mais a ver, me desculpa, mas é a realidade, com esquerda do que com direita. Direita já é radical nesse posicionamento de imposição da letra da norma e das regras. Compreenderam o processo, olhando pela espiritualidade a questão? Ele muitas vezes foi visto como esquerda. Jesus, com toda certeza, seria visto como esquerda. Vocês não vão concordar porque vocês acham que esquerda e direita é anticorrupção e não corrupção e sei lá o que, não é uma ideologia. E aí entra essa divergência. Não era um vídeo... Não é um vídeo, não é um Instagram de política, mas é importante a gente abordar isso, porque nós estamos falando de um papo com a espiritualidade extremamente aberta. E quando a gente fala de abertismo, infelizmente o posicionamento X não tem abertismo, é a letra disso e é isso e é isso. Para você se encaixar isso, você tem que ser isso, entende? E aí realmente... ele acaba caindo nesse outro viés de esquerda radical, sendo comparado a um comunista por conta desse comportamento dele, de dinheiro, gente. Não, ele usava as mesmas roupas, carro, popularidade, dinheiro. Não, ele não era desse para ele valor era sabedoria, era empatia com a necessidade dos outros. E quebrar padrão custe o que custar, o que ele precisasse falar, ele falaria. Talvez ele tenha omitido, dentro da sombra de Quiron aqui na casa 12, todo o conhecimento que ele guardava. Não falou tudo que ele guardava, o que ele praticava, o que ele experimentava e o que ele sabia, por conta daquele cumprimento do propósito, quebrando padrões dentro de um padrão tradicional. Ele tinha que cumprir essa missão como Papa. A alma sabia toda a realidade, porém ele tinha que cumprir essa missão dentro daquele contexto para quebrar todo um padrão e agora vir a nova versão sendo cultivada, cultuada pelos outros que virão após ele, mas ele foi quem abriu todo o caminho. E aí nós temos Áries, que é o abridor de caminhos, na casa número 9, que é a casa, então ele estudou muito sobre lideranças, ele sabia, ok? É um homem sábio, sagitariano, sábio. Então ele sabia, porém, dentro do contexto que ele precisava ocupar para fazer a história, eu apostaria que Papa Francisco teve uma complexus. Eu apostaria. Eu consigo ver, olhando o mapa dele, consigo ver dentro da trajetória dele, que ele completou o propósito existencial dele, ok? Então eu faço o convite por esse vídeo de você também, onde você está, custe o que custar, cumpra também o seu propósito físico, emocional e espiritual. É linda, a energia é maravilhosa, a energia é magnífica. Núria, mas ele ainda estava dentro do contexto da religião, mas dentro da religião ele fez acontecer. É êxito isso, ok? Você também. Onde você está, por mais difícil que seja, faça o teu cumprimento existencial. Essa é a lição que o Papa universalista ensinou para nós, deixou, e agora o próximo Papa, que a galera aí tá com medo, que ele venha e que ele cultive isso com a mesma sabedoria do Papa Francisco. Gratidão pela oportunidade, um beijo, sucesso, progresso.